A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo sobre a mediunidade. Nós estamos entrando num tema novo, que é a mediunidade de efeitos inteligentes. Nós tratamos no estudo passado ainda do tema 25, mediunidade de efeitos físicos, falamos sobre a levitação, onde nós abordamos até algumas críticas, né? Fizemos um paralelo do materialismo pelo espiritismo, onde nós vimos que Kardec se contrapunha à visão puramente materialista, afirmando que a vida e o movimento eles podem ser explicados pela ação dos fluidos espirituais. Nós vemos isso nas questões de O Livro dos Espíritos. E nós vemos essa interação da ciência e do espiritismo, onde se busca uma explicação racional, né, para evitar aquele misticismo vago que muitas vezes surge para tais fenômenos espíritas, né, porque nós sabemos que são leis naturais que ainda não são muito compreendidas pela ciência de hoje, né, e a ciência tradicional. Mas dessa vez nós vamos iniciar dentro do novo tema, mediunidade de efeitos inteligentes. Vamos tratar de um assunto bem interessante, que são as manifestações mediúnicas artísticas. Tá? Mas antes vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, espíritos superiores, pedindo àqueles espíritos que nos acompanham também, que estão presentes, para que possamos fazer um bom estudo no dia de hoje, principalmente sobre essas manifestações mediúnicas artísticas. Então, com a permissão divina, que possamos iniciar o nosso estudo. Vamos lá? Essa aula 72, manifestações mediúnicas artísticas. Eu coloquei uma pequena introdução em que eu digo aqui que as manifestações mediúnicas artísticas elas vão se referir à expressão da arte através da mediunidade. Então, aonde artistas desencarnados, né, aqueles que já passaram por aqui ou por outros planetas, eles vão se utilizar dos médiuns daqui, encarnados, para criar essas obras em diferentes modalidades. Por exemplo, na pintura, na música, na escrita que mais vemos, né? E entre outras. Então, essas manifestações, elas são vistas, na verdade, como um canal de comunicação entre os planos espiritual e material que podem ter propósitos diversos. Além da transmissão da mensagem, pode ser a cura de males, mas principalmente a elevação moral. Nós estamos sempre em busca desse caminho na evolução, que é a evolução moral. Nós já temos, hoje, nos dias de hoje, muita compreensão de alguns assuntos técnicos, né? Assuntos assim hoje até com a inteligência artificial está facilitando muito estudos, outros tipos de compreensão, mas com um pequeno alerta, né? A inteligência artificial também erra, porque ela pode pegar informações erradas, fake news, e tratar elas como se fossem verdadeiras e trazer num formato ali que pareça real, que pareça
verdadeiro. Então você tem que ter o conhecimento também, não basta fazer uso da inteligência artificial para aprender as coisas. Você tem que discernir, você tem que verificar se as fontes dos quais ela buscou a informação são verdadeiras. Eu digo isso porque eu faço muito uso de inteligência artificial, principalmente para a escola, para gerar aulas de matemática, aulas de português. Já busquei dentro do espiritismo, já vi erros gravíssimos. Como, por exemplo, trazer uma questão de O Livro dos Espíritos que não existe, com uma numeração que está sobrepondo a verdadeira questão de O Livro dos Espíritos. Então, há de se ter muito cuidado, muita cautela. Você precisa ter o conhecimento, precisa fazer as verificações, porque ela consegue fazer uma montagem de um texto num formato muito bom para você ler, para você poder explicar. Dentro da matemática a mesma coisa, lá o exercício da matemática, você tem que ver a composição do problema, ver se aquela lógica está batendo com o raciocínio que você quer para o aluno, refazer e ver se a resposta, se a solução está correta. Não dá ainda para se confiar nessa tal inteligência artificial. Tá? Teve um outro dia que eu fui consultar um livro e o Google trouxe pela inteligência artificial. Eu vi que estava errado. Aquela página, aquele capítulo, não se referia àquele assunto daquele livro. Então eu peguei e mandei de volta. Verifique em seu banco de dados, pois há um erro, né, muito grave aqui na sua apresentação. Né? Esse conteúdo não pertence a esse livro, a essa edição. Aí a inteligência artificial do Google respondeu, dizendo que ia fazer uma verificação, né, conforme eu havia indicado, de todo o PDF do livro, fazer uma comparação com a resposta dela, né, que estava errado. Mas, voltando às nossas manifestações mediúnicas, né, com essa comunicação do plano espiritual e material, o propósito não só de transmitir mensagens, talvez de curar males, mas o propósito verdadeiro, real, é a elevação moral de cada um. Então o Espiritismo, segundo Leon Denis, aqui palavras de Leon Denis, o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. Da comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Nós temos aí tratado pelo Kardec, até em Revista Espírita, a teoria da beleza. Porque daí você vê a importância da arte, né, nessa visão espiritual, dessa interferência do espírito com a matéria. Então, Leon Denis deixa bem claro que o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas. Porque através da mediunidade, você trazendo aqueles artistas que já se foram, com certeza já com informações mais trabalhadas, mais evoluídas. É claro que nós temos que tomar cuidado, porque nós temos, Kardec até alerta isso, no Livro dos Espíritos, alerta em Revista Espírita, né? Como eu digo sempre, Revista Espírita é o laboratório de Kardec, de que existem aqueles espíritos zombeteiros, malfazeres, espíritos que vão até assinar o nome, por exemplo, pode vir uma mediunidade de música, assinar Mozart e ter grandes falhas ali, né? Por isso que eu digo que
assim como eu falei ali da inteligência artificial, que você precisa ver a fonte, você precisa ter um conhecimento para você trabalhar com aquilo, a mesma coisa com a mediunidade artística. A manifestação mediúnica artística, é importante que você estabeleça a comunicação, que você confie naquele espírito que está lhe trazendo ali a obra. Se você não confiar, você pode trazer a obra e você precisa analisar ela muito bem antes de afirmar, né, que aquela obra, por exemplo, é de algum espírito famoso. Talvez fosse melhor não colocar nomes, porque os espíritos, eles também, os espíritos mais elevados, se importam muito com essa questão de nomes, não. Mas lembrar que foi um espírito, não você, né? Porque não, daqui a pouquinho nós vamos ter aí médiuns famosos aí, não sendo reconhecidos como médiuns, mas sim como pintores ou como músicos. Mas acontece diariamente conosco, as nossas ideias muitas das vezes não são somente nossas, não é verdade? Então, dentro dessas manifestações artísticas, né, com a mediunidade, a pintura mediúnica, também conhecida aí como psicopictografia, mas Kardec ele coloca somente pintura mediúnica. A psicopictografia ou pintura mediúnica é uma das formas mais conhecidas de manifestação artística mediúnica. É o que mais aparece dentro da manifestação artística mediúnica. Os espíritos se utilizam de médios para pintar ou desenhar. Nós temos uma representação muito bonita. Você vê os olhos, né, de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, como ela se apresenta hoje, espírito da mais alta hierarquia. Jesus estabeleceu até um rumo aí de trabalho e ela permaneceu aqui no planeta, né, com um propósito muito nobre. E nós temos a pintura mediúnica de Maria de Nazaré, uma pintura excelente. Nós vemos em alguns livros que foram psicografados a inclusão na capa dessa pintura mediúnica. Então, qual seria o propósito da arte mediúnica? O propósito da arte mediúnica é buscar sensibilizar, transmitir mensagens, promover a cura e a elevação espiritual. Então, nós estamos vendo que o caminho é um só. Se nós estamos divulgando, que é transmitindo as mensagens, se você promove a cura, que cura seria essa? Não a cura do corpo, a cura espiritual, a cura do espírito. Quanto mais ele estiver livre dessas mazelas, dessas paixões que muitas vezes nos levam para caminhos ruins, mais nos elevamos espiritualmente. Então, você com certeza vai no caminho da evolução moral. Então, estabelecer pontes de comunicação entre os dois planos é a mediunidade. Por isso é a pintura mediúnica. Ali eu coloquei outras formas de arte que, além da pintura, a mediunidade pode se manifestar em outras áreas. A gente sabe, já falamos aqui, a música, a literatura, a dança, o teatro, até mesmo em formas mais modernas, como a arte digital. Falando em teatro, se não me engano, foi através de Manuel Filomeno de Miranda, num relato aí em um dos seus livros, de um artista desses de teatro que acabou criando, ficou tão perturbado, coitado, ele criou um ser para que ele pudesse trabalhar a sua arte e promover, mas era um ser tenebroso, que as pessoas que assistiam ele no palco realmente conseguiam ver de tão
de tanta realidade que ele passava nas conversas, na sua interpretação ali no palco, parecia realmente existir aquele ser ali presente que ninguém via, que era invisível, mas que ele acabou criando no plano espiritual e serviu para sua perturbação quando ele retornou ao plano espiritual. Ele teve que ficar em tratamento, uma câmara especial de tratamento no plano espiritual, uma cidade espiritual em que ele precisou ser tratado realmente para se livrar daquela entidade que ele criou, que era dele mesmo, vamos dizer assim. Não era um espírito de verdade, tá? Mas parecia. Então nós temos que tomar cuidado. Por isso que é importante, quando nós tratamos de fenômenos, principalmente fenômenos mediúnicos, né, dentro do Espiritismo, nós precisamos estudar, compreender, precisamos de auxílio de outros que também estudam, que compreendem, que já trabalham, né, com essas situações, porque senão podemos acabar obsidiados, às vezes por nós mesmos, ou por outros, né, encarnados ou desencarnados. Então, dentro da visão espírita sobre a arte mediúnica, primeiro, esse canal de comunicação dentro da arte mediúnica é visto como mais um processo de comunicação entre os planos espiritual e material. Porque já existe a comunicação mediúnica para todos nós, né? Conforme Kardec colocou, todos somos médios, porque nós temos uma intuição, nós temos um pensamento. Se nós começarmos a interpretar tudo que vem à nossa mente para sabermos se é nosso, nós vamos parar e pensar, peraí, por que eu estou pensando esse assunto? Por que eu estou pensando nisso? Se eu não é o meu objetivo, eu não tenho compreensão às vezes desse assunto, ou é um assunto que não me interessa, por que ele me veio à cabeça, por que me direcionou, né, para esse caminho. Então você começa a conhecer a ti mesmo, que a verdade vai surgir. Você vai identificar outros pensamentos que na verdade não são seus. Mas é muito difícil, é muito complexo você conseguir isso, mas às vezes se torna necessário para que você, principalmente quando você está buscando um caminho evolutivo, um caminho mais correto. Então, por isso que o Evangelho de Jesus deve estar sempre presente nas nossas vidas, né? Aquele Evangelho no lar, nossa, como que é importante para reforçar esses pontos. Então a arte mediúnica é mais um processo de comunicação. E o desenvolvimento moral, então? O exercício da mediunidade, incluindo a arte, visa o desenvolvimento moral do médium. Vai proporcionar um canal de elevação e de aprendizado. Essa verificação e análise desses fatos, embora não caiba, né, ao Espiritismo provar essa autenticidade das obras em termos de autoria, é importante se verificar o conteúdo das obras, se ela está em consonância com os princípios doutrinários espíritas. Senão, daqui a pouquinho você incorpora ao Espiritismo uma coisa que não é do Espiritismo. Que a gente vê acontecer muito, às vezes acaba uma casa, dentro de uma casa espírita, o grupo acaba criando um ritual e o Espiritismo não trabalha com rituais, né? Acaba criando um ritual sem perceber, às vezes. Você parar para analisar o que você está fazendo, ou um outro grupo pode estar criticando, falar assim, por que eles estão fazendo isso? Isso não é Espiritismo. Principalmente, por exemplo, se num grupo espírita ninguém presta auxílio a ninguém,
que deu o amor e a caridade, que são as bandeiras maiores do Espiritismo. Não é verdade? Então, tem muita coisa que fazemos que são gerados por nós mesmos, pelo nosso materialismo, porque nós somos atrasados ainda. Estamos num mundo de provas e expiações. Queremos o rumo da regeneração. Então precisamos fazer por onde? Então sempre vai ter esse caminho para o desenvolvimento moral. Não importa se é só psicografia, se é só comunicação mediúnica numa reunião mediúnica para fazer o socorro aos espíritos sofredores, ou se é a arte mediúnica, tudo tem que ter esse objetivo da elevação moral, tá? Desse aprendizado. Eu trago aqui exemplos de arte mediúnica, a psicopictografia, ou seja, a pintura mediúnica, que nós já falamos. É o exemplo mais claro de como os espíritos podem se manifestar através da arte. Então, eles se utilizam de médios para expressar suas ideias e emoções. Médios pintores ou desenhistas. Isso está na Revista Espírita de agosto de 1858. Quem puder pesquisar, vai e procura nessa Revista Espírita, agosto de 1858. Tem um assunto muito completo ali que vai melhorar muito o seu entendimento com relação a médios pintores e desenhistas, ou desenhistas. Então aqui são palavras lá da Revista Espírita, tá? Não são minhas. Eu vou ler para vocês esse pequeno trecho. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, vistos não se poder dar esse nome a certos médiuns, que espíritos zombeteiros, aquilo que eu já comentei, levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Então, na época em que aparecem os notáveis desenhos de Júpiter, ele vai dar um exemplo aqui que aconteceu lá. Com desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médios desenhistas, que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médio desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel até chegar à altura de 2 andares. Olha só que absurdo, ele foi desenhando pedaços de papel para montar tipo um quebra-cabeça e era um monumento que chegava a 2 andares para dizer que era lá de Júpiter. Muitos outros se divertiam dizendo que os médios pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Então olha, naquela época Kardec já foi alertado com essa prática, por isso que eu disse, a Revista Espírita é o laboratório de Kardec. É fascinante você poder ter acesso a essas informações. Por isso que eu trago aqui para vocês, vocês vão lá verificar, agosto de 1858, tá bom? Então nós temos aqui uma pintura mediúnica do rosto de Jesus, um olhar, né, profundo, penetrante, né, um rosto muito bonito, né, os seus cabelos castanhos. E você vê que precisa-se ter permissão, né, divina para se trazer a pintura mediúnica de um espírito tão elevado, não só como Maria de Nazaré, e aqui o nosso governador do planeta, né, que já estava aqui, já era Cristo quando o planeta foi criado, né, estava aí junto com seus prepostos. Nós vemos aí vamos falar também dessa outra arte mediúnica, que é a literatura, né, com Emmanuel, que traz muita informação importante para a gente também, tá? Então, a música mediúnica e a literatura mediúnica. Então, a música mediúnica, assim como na pintura, os espíritos podem se utilizar de médios para compor e executar músicas, transmitindo mensagem através da melodia e harmonia. Isso me faz lembrar, eu tenho certeza que muitos aí conhecem Tim e Vanessa,
Se você prestar atenção na qualidade da letra, não só da música, que é muito bonita, mas a qualidade da letra. A letra sempre conta a história de um modo fascinante. Você vê aquela Zaqueu, tem umas músicas mais simples, do Barquinho. Olha, são excelentes as letras e com certeza tem mediunidade ali envolvida nisso tudo, nesse trabalho de Tim e Vanessa, que é um trabalho fascinante. Nós temos que dar muito valor a esse trabalho deles, que eles conseguiram trazer esses dois irmãos. É fascinante, é a música mediúnica. Claro, a gente podia falar aqui de Beethoven, Mozart, que são músicas, sabe, são músicas muito elevadas. Eu sei que as vibrações dessas músicas nos colocam num patamar bem elevado. O próprio Chico se utilizava da música clássica para ele poder fazer psicografias. Aquele programa Pinga Fogo, ele pedia, coloca a música, por favor. Naquela época era disco de vinil, hoje nós trabalhamos com a música eletrônica, mas nós temos que ir trazendo para a nossa realidade atual. Eu também gosto de música clássica, utilizo muito. Mas Tim e Vanessa está presente sempre, quase todo dia eu escuto de novo, as músicas de Tim e Vanessa. São fantásticas, mas eu não escuto apenas para escutar a melodia e tal, a rima, não. Eu escuto prestando atenção no que diz a letra, que é fantástico. Procura prestar atenção. Então, médiuns, músicos, aqueles que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa, tem influência dos espíritos. Há espíritos em toda parte. No ar, no sol, no fogo, na luz da lâmpada, em toda parte. Deus aproveita para evoluir a sua criação em todo momento, em todo instante, no vento, na água, em tudo. Tem espírito em tudo, habita o universo, em todo o universo. Agora, aqueles que já despertaram a consciência, que são os espíritos, vamos botar, Kardec botou com letra E maiúscula, Então aí já vem influenciar, que é o que nós estamos tratando aqui, o músico, para escrever a música. Aí ele classifica médios músicos mecânicos, médios músicos semimecânicos, médios músicos intuitivos, médios músicos inspirados. Então, assim como há para as comunicações literárias também. Está lá no livro dos médiuns essas informações. Depois eu vou colocar no final a referência para vocês pesquisarem. Aí vem, já que na comunicação literária, vamos falar um pouquinho de literatura mediúnica, que todo mundo deve conhecer. A escritura mediúnica ou psicografia, ela resulta em obras literárias de diferentes gêneros. São mensagens e ensinamentos transmitidos pelos espíritos. Para você ver a importância da mediunidade artística. Quem não lembra do livro Há 2000 Anos, pelo Espírito de Emmanuel? É uma obra literária muito importante. Aí eu trago outras palavras de Leon Denis aqui para reforçar isso tudo que nós estamos falando. São palavras dele, eu vou ler para vocês. Quando refletimos em tudo quanto o Espiritismo traz para a humanidade, quando pensamos nos tesouros de consolação e de esperança, na mina inesgotável de arte e de beleza que ele vem lhe oferecer, nós nos sentimos cheios de piedade por esses homens ignorantes ou pérfidos, cujas críticas malévolas não têm outro objetivo senão desacreditar, ridicularizar e mesmo asfixiar a ideia nascente, cujos benefícios já são tão sensíveis. Evidentemente, essa ideia, em sua aplicação, necessita um exame, um controle rigoroso, mas a beleza que emana dessa ideia se revela deslumbrante para todo pesquisador imparcial, para todo observador atento. Leon Denis. Veja que ele mesmo, naquela época, já recomenda a verificação da fonte.
É como nós fazemos hoje, aqueles que fazem trabalhos sérios com a internet. A internet traz muita coisa ruim, nós sabemos. Às vezes uma devassidão, mas traz muita coisa boa se nós soubermos filtrar, se nós soubermos buscar fontes confiáveis. A mesma coisa, a mediunidade artística precisa se buscar fontes confiáveis. Se não for confiável, você abandona aquele espírito. Não quero mais sua arte não. Essa arte grotesca, nossa, que coisa horrível, só trazendo figuras aí umbralinas. Né? Nós queremos evoluir. Já não é mais tempo disso. O tempo agora é de evolução. Nós estamos terminando provas e expiações, somos trabalhadores da última hora. Nós queremos auxílios necessitados a esses que estão precisando se transformar, evoluir. Então, conforme Leon diz, evidentemente essa ideia em sua aplicação necessita um exame, um controle rigoroso, tá bom? Então esse texto de Leon Denis, essa é a figura de Leon Denis, né? Parece até com meu tio avô, o Victório Mazzocco, né? Não, Victório Mazzocco foi meu bisavô, também assim, tem uma foto dele assim, muito incrível, né? Muito parecido com ele. O texto de Leon Denis sobre a arte espírita é uma reflexão profunda sobre a capacidade criativa do espírito, tanto na vida material quanto no plano espiritual. Então, Leon Denis, que nós sabemos que é um dos principais expoentes do espiritismo após Allan Kardec, ele vai explorar essa ideia de que o ser humano, como emanação divina, carrega em si não apenas a inteligência, mas também uma parcela do poder criador de Deus, que se expande à medida que o espírito evolui. Então precisamos evoluir para obtermos, né, essa classificação, tá, no qual você poderá auxiliar muitos outros espíritos mais atrasados. Então aqueles que estão à frente devem se voltar e dar a mão para aqueles que estão precisando subir. Nós devemos àqueles que estão abaixo de nós. Devemos o quê? Auxílio, ajuda. Porque todos são criações de Deus. Então nós precisamos estar sempre com isso em mente. Não podemos simplesmente distanciar. Muitas vezes um espírito está nos perturbando e nós pedimos que ele seja afastado. Um espírito zombeteiro, às vezes, precisa realmente ser afastado, mas nós devemos lembrar que, na verdade, ele precisa de tratamento. Mas existe o livre-arbítrio, ele pode não querer. Tá? Porque já é um indivíduo já com consciência desperta. Pode ainda estar no início, mas com certeza precisa de auxílio. Às vezes ele mesmo não sabe. Ele quer e não sabe dizer que precisa de auxílio. Olha, o poder criador do espírito, Denis afirma que todo espírito possui uma centelha de inteligência, da inteligência e do poder criador divino, que se manifesta progressivamente ao longo da sua evolução. Por isso surge essa manifestação artística. O homem, na Terra, esse poder, ele é limitado pela matéria densa, nós sabemos disso. E Leon Denis fala sobre isso também. Mas mesmo assim, o homem demonstra grande capacidade de transformação. A gente vê na metalurgia, na arquitetura, nas esculturas. Tem esculturas aí de bronze, de ferro, de aço, que é incrível você ver. São esculturas fantásticas. Então, no mundo espiritual, esse poder ele vai se ampliando porque a matéria é mais sutil, é fluídica e obedece mais facilmente ao pensamento. Então nós temos a arte no plano espiritual também. Ela não se manifesta só aqui no plano material. E esses espíritos criadores dessa arte também vêm influenciar através dos médiuns dessa mediunidade artística. Então a arte no plano espiritual, segundo ainda Leon Denis,
ele trata que no espaço, no plano espiritual, os espíritos podem criar formas, arquiteturas, paisagens com muito mais liberdade, utilizando dos fluidos como matéria-prima. Então, Denis cita exemplo como o espírito de Raymond Lodge, o filho de Oliver Lodge, que construiu uma casa conforme seus gostos terrestres. Espíritos como Mozart e Victorien Sardou, que ergueram palácios adornados com flores e plantas. Então, essas criações são mais belas e grandiosas do que as terrenas, porque a matéria etérea é mais maleável, né? Precisa ter um certo grau evolutivo para que você possa fazer essas criações lá no plano espiritual, lembrando disso. Fenômenos mediúnicos como evidência. Leon Denis também relaciona esses princípios com fenômenos espíritas conhecidos como materializações. Nós vemos espíritos que recriam suas aparências terrenas, roupas, objetos, por meio do pensamento e da sua própria vontade. Então ele também menciona fenômenos de transporte, levitação, como demonstrações do domínio dos espíritos sobre os fluidos, para que se possa entender como é feita essa arte mediúnica. A superioridade da arte espírita, a arte no plano espiritual não está sujeita às limitações físicas, por isso acaba sendo superior à nossa. Permite criações que ultrapassam a imaginação humana. Denis sugere que os relatos de espíritos, arquitetos, músicos, artistas, confirmam que a verdadeira arte é uma expressão elevada do espírito, livre de restrições da matéria grosseira. Nós vemos isso lá na explicação de como é a cidade do nosso lar, pelo menos era, agora já deve estar mais evoluída, né? mais ampliada, mas nós temos aí nas explicações a cidade do nosso lar muito bem apresentada, muito bem desenvolvida, é uma verdadeira obra de arte espírita, no plano espiritual. Tá? Crítica à ignorância científica. Denis observa que muitos cientistas materialistas não compreendem esses fenômenos por falta de estudo do espiritismo, enquanto médiuns e espíritas simples os vivenciam e entendem com naturalidade. Isso já naquela época, pessoal. Hoje ainda parece que isso se ampliou. Tem muitos cientistas aí que combatem direto o espiritismo. Como, por exemplo, eu assisti um outro dia pela Netflix um documentário sobre a descoberta lá se não me engano, acho que foi numa caverna da África, não, foi da África. Eles chamaram Homem de Naled. Parece até que aqueles que o descobriram foi por causa daquela arte rupestre, né? Mas descobriram principalmente esqueletos, todos que estavam muito próximos de uma caverna. E o interessante é que o coordenador dessa pesquisa, das escavações, ele é muito materialista mesmo. Ele, apesar de algumas dúvidas quanto à espiritualidade, porque surgiu quando ele fez a primeira reportagem, né? Lançou o estudo dele sobre o Homem de Naled, mostrando, dizendo que era uma cultura, né? Que eles tinham uma certa cultura, e os cientistas riram e falaram, olha, pelo exame craniano, da caixa craniana, o tamanho do cérebro deles, eles só sabiam matar e comer. Não faziam mais nada. E aqueles esqueletos estavam ali próximo da caverna porque algum animal grotesco se alimentou desses humanoides e os colocaram ali próximo da caverna. Então ele ficou muito chateado com isso e retornou à caverna para ampliar sua pesquisa. Quando fizeram uma sondagem com um sonar especial, né, que penetrou o solo, e ele descobriu que a caverna era muito maior, porque quem, na verdade, encontrou esses esqueletos foram mineiros, que estavam
procurando um certo minério ali na região. Então eles escavando, encontraram esqueletos e a mineração ali foi interrompida, né, pelo governo. Aí ele conseguiu escanear as cavernas e viu que eram 3 cavernas. E ele, ao penetrar nessas cavernas, fez descobertas fantásticas. Primeiro descobriu que ele encontrou uma fogueira, o resto de uma fogueira intacta. O resto de uma fogueira intacta com o resto de animais, de cervos. Então ele descobriu que esse homem, Denaled, apesar de ter aquele cérebro minúsculo, ele sabia fazer fogo. E a datação era de 280 mil anos. Nós temos aí os registros mais antigos de cultura, 15 mil anos, 17 mil anos. Né? E esses aí eram de 280 mil anos. Se você vê, eram indivíduos assim, de 1,5 metro de altura, mas tinham as pernas compridas, os pés muito grandes, parece que tinha uma base boa para ficar de pé, andavam ereto, né? Mas o rosto muito assim diferente, que parecia até um alienígena, com aquela cabecinha, sabe, aquela doença microcefalia que deixa o cérebro pequenininho, a cabecinha, né? Parecia mais ou menos com aquilo. Então descobriram que eles trabalhavam, que já sabiam fazer fogo há 280 mil anos e que cozinhavam ali esses animais. Tinha roedores também, esqueletos de roedores, então eles deviam comer roedores também. Agora, o mais interessante foi na última caverna, ele encontrou muitos indivíduos enterrados. Cavavam o buraco no formato assim de ovo, colocava ele encolhidinho ali, como na posição fetal, e cobriam de terra. Então, isso demonstrava um ritual, uma certa espiritualidade de acreditar na vida depois da morte. E para comprovar, ele jogou gesso e tirou um daqueles esqueletos inteiro, que era de uma criança, que estava com uma pedra na mão, que era uma pedra trabalhada, que na verdade era uma ferramenta de corte, afiada. Mas era uma pedra. Então, se ele foi enterrado com aquela pedra, porque eles acreditavam na vida após a morte, ele levou a pedra dele, né, a faquinha dele, que era uma pedra em formato de faca, né, para o além, né, o pós-vida. E tudo isso há 280 mil anos. Aí eles falam assim, olha, com aquele cérebro, eles pensavam agora o que tinha de mais importante. Ele encontrou uma arte rupestre lá dentro da caverna que se assemelhava muito às artes dos neandertais, que encontra em outras partes do planeta. As linhas, o formato das linhas, o desenho. Aí, como ele é materialista, ele falou assim, isso ficou impresso no cérebro dos Denaledes e caminhou lá para os neandertais e deveria ter ficado na nossa mente, mas nós esquecemos. Então, ele acha que tudo foi transferido geneticamente. Ele não acredita em espíritos. Né? Mas para mim o mais importante de toda essa descoberta foi a mão. A mão desse Denaled de 280 mil anos é praticamente igual à nossa. Era igual à nossa. Então olha o detalhe da espiritualidade no trabalho das mãos para que nós possamos fazer essas obras, não só artísticas, mas o desenvolvimento nosso tem a ver com a nossa mão, com o formato da nossa mão. Se for aquele formato da pata da águia, não serve. For o formato daqueles 3 dedinhos do ET, não serve. Como é que você vai trabalhar com instrumentação, com componentes mecânicos, componentes eletrônicos, com solda, com linha, com tudo, se não for com a mão desenvolvida igual a nossa. E 280 mil anos já tinha essa mão
muito igual, ele colocou, era do tamanho mesmo da mão dele, ele colocou assim, do lado, o esqueleto montadinho ali, e falou, olha, isso é incrível, como pode a mão ser igual à nossa hoje? Uma mão de 280 mil anos, e que fez aquela arte, que com certeza foi uma manifestação mediúnica também. Tá? Então, concluindo, para a gente terminar o nosso estudo, tá, sobre manifestações mediúnicas artísticas, Leon Denis ele reforça a ideia de que a arte, em sua essência, é uma manifestação espiritual. Quanto mais o espírito evolui, mais seu poder criador se expande, transcendendo as limitações da matéria. A arte espírita, portanto, não se limita a expressões terrenas, mas se revela em toda a sua plenitude no plano espiritual também, onde o pensamento e a vontade moldam diretamente a realidade. Olha que visão prolongada, né, de Leon Denis. Então esse conceito ele vai ter implicações importantes para nós compreendermos a mediunidade, compreendemos a vida após a morte, a própria evolução humana, onde essa criatividade é uma dádiva divina que nos acompanha além dessa existência física que nós temos aqui. Tá ok? Então, resumindo, a arte mediúnica é uma forma de expressão que combina a criatividade humana com a influência espiritual, abrindo um leque de possibilidades para a comunicação, para a cura, para a elevação espiritual, através de diversas modalidades artísticas. As nossas referências aí, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, dos Médiuns Especiais, o item 190, Médiuns Especiais para Efeitos Intelectuais, aptidões diversas. Nós temos o Espiritismo na Arte, com Leon Denis. Se vocês puderem adquirir esse livro também, é muito importante, né? Uma obra de Leon Denis fascinante. E a Revista Espírita, o Laboratório de Kardec, agosto de 1858. Procurem essas informações. Vocês estão vendo? Nós precisamos verificar não só a qualidade da informação, de onde nós estamos buscando, se a fonte é confiável. A nossa fonte são esses 3 livros aí. Livro dos Médiuns, o livro de Leon Denis e a Revista Espírita. Tá bom? Então, que Deus abençoe, que esteja presente em nossas vidas, né, que possamos, então, aproveitar bastante esses conhecimentos sobre a mediunidade para desenvolvermos a nós mesmos e trazermos para todos um ambiente melhor para se viver. Boas vibrações, bons fluidos salutares para todos, que Jesus esteja sempre iluminando nossos corações. Até a próxima. Descubra o mundo fascinante da mediunidade. Desvende os segredos e maravilhas que a mediunidade oferece. Explore, junto conosco, as diferentes capacidades mediúnicas que há séculos encantam e intrigam a humanidade. Entenda como a percepção espiritual pode transcender os limites físicos e como a clarividência revela aquilo que está oculto aos olhos comuns. Descubra como os médiuns podem ouvir vozes e sons do mundo espiritual e como essa habilidade é usada para transmitir mensagens do além. Entenda fenômenos como materializações, levitações e outras manifestações físicas que ocorrem através da interação entre espírito e o mundo material. Estude as comunicações inteligentes que trazem mensagens e ensinamentos profundos, proporcionando uma conexão mais direta e consciente com os espíritos. As capacidades mediúnicas dos animais, como eles podem perceber e interagir com o mundo espiritual. Amplie seu conhecimento sobre o mundo espiritual e venha desvendar os mistérios da mediunidade.